Olá a todos, amigos e amigas do canal Fronteira do Infinito. Vamos, no dia de hoje, refletir sobre mais um tema, mas antes disso, queria agradecer a todos que assistem nossos vídeos, que participam de nossas campanhas de doação, que participam das nossas ações assistenciais, aos irmãos de rua, também as nossas que ajudam a gente com doações para distribuição nas instituições da Casa Betinho, que é um lar de crianças excepcionais. Também os que nos ajudam também com doações para o abrigo de velhinhos, aqui na Zona Leste. Tudo isso é muito importante para todos nós, para todos que participam das campanhas, para a gente que recebe também, encaminha, tudo muito, nos contagia, nos deixa muito feliz. Espero que isso aumente cada vez mais, porque são as obras que Nosso Senhor disse para que todos nós fizéssemos, né? Então, para que possamos cumprir a obra de forma correta, precisamos da ajuda de todos. Peço aos irmãos e irmãs que comentem os vídeos, que curtam, compartilhem o nosso canal, para que cheguem às outras pessoas. Então vamos lá. Hoje eu separei um tema que é um pouco polêmico, que muitas pessoas ficam pensando por que acontece, e vamos dar uma nuance sobre isso em cima, lógico, das obras de Chico Xavier. Hoje nós vamos usar como base o livro Ação e Reação, comentado pelo espírito André Luiz. O tema é sobre resgates coletivos, que seriam aqueles acidentes que acontecem, que morrem várias pessoas, situações que têm mortes coletivas, né? Acidentes que morrem várias pessoas ao mesmo tempo, e nem sempre da mesma família, pessoas de outras que não se conhecem, desastres de avião, de ônibus, terremotos e coisas assim, né? Então, o livro, o contexto do livro, André Luiz está lá com o Hilário, numa zona do plano espiritual, uma zona inferior, numa instituição conhecida como Mansão da Paz. E o instrutor de lá chama Druso. Essa Mansão da Paz, ela é uma espécie de mosteiro e está sob a jurisdição de Nosso Lar. E eles têm a função de resgatar os espíritos e tratá-los e encaminhar para os seus lugares devidos. Então, eles estavam na mansão, que é como é conhecida, né? E puderam observar que chegou um pedido de socorro da Terra, porque tinha um acidente, um desastre de avião com 14 vítimas, e que eles tinham se acidentado numa montanha. E esse pedido, em especial, era para ajudar a todos, mas principalmente para seis pessoas. Mas engraçado, né? Tinham 14. Mas vamos continuar a nossa descrição do fato. E André Luiz ficou intrigado porque estava falando sobre só das 6 vítimas, e ele perguntou para o instrutor sobre as outras. Foi quando o instrutor Druso explicou que o socorro é igual para todos, mas que eles não podiam esquecer que se o desastre é o mesmo para todos, a morte é diferente para cada um. Olha que interessante. No momento, só podiam ser retirados da carne aqueles cuja vida interior lhes outorga imediata liberação. Já os outros, a situação presente não lhes favorecia o afastamento rápido da armadura física. Quer dizer, se não nos preparamos para a morte, se não tivermos uma boa vida, se não nos estudamos os fenômenos espirituais, se não nos preparamos espiritualmente, agimos corretamente, não estamos preparados para o momento da morte, para que haja o desenlace de forma tranquila, né? E aí, continuando.
e que o tempo que eles ficariam presos aos despojos dependia do grau de animalização dos fluidos que lhes retinham o espírito à atividade corpórea. Aí tem aqui uma frase que eu sublinhei: o gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. Aí o instrutor ainda comentou sobre as pessoas que morrem nessas situações. Por que aquele grupo de pessoas morreu naquele momento? Né? Porque eles estavam ali, porque um acidente de avião. E aí ele comentou algum como essa. Então ele anterior ou de outras encarnações anteriores daquele espírito, que aí você fazendo lá o devido estudo, você descobriria que alguma daquelas pessoas arremessou pessoas de algum lugar alto, levando elas à morte. Também pessoas que se jogaram, se suicidaram, pulando de lugares altos, de montanhas, de abismos, de torres. Quer dizer, né? Então, tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? Que levaram também, não só de pessoas que se jogaram de lugares altos, mas também que levaram pessoas a estados de sofrimentos que levaram à morte de forma violenta, né? Então, interessante falar sobre isso é que, na verdade, isso não é um castigo, né? Isso é uma reparação, isso é um aprendizado, que ele chega ainda a comentar sobre isso, né? Ele chega ainda a comentar sobre isso, sobre duas pessoas que já eram pessoas muito desenvolvidas espiritualmente, porque o André Luiz tinha perguntado sobre se ele conhecia pessoas ali daquele lugar que já tinham, lá de nosso lar, que já tinham passado por essa situação. Ele contou o caso de dois irmãos que estavam já há 5 séculos trabalhando no plano astral, só de forma ajudando poderosamente os irmãos, tirando os irmãos de sofrimento, abençoando, levando a compreensão aos irmãos, quer dizer, trabalhando para o bem. 5 séculos. E que eles estavam já achando que deveriam alçar voos maiores para a espiritualidade, e que eles não saíam daquele estado. E eles procuraram, essa indignação acabou provocando os tribunais superiores, que chamaram eles para fazer esse estudo. E foram fazendo a regressão das vidas com eles, até que chega no século, acho que é no século XV, em que os dois cometeram atos gravíssimos, enquanto estavam fazendo parte de um exército, o exército de Joana d'Arc, e lá eles levaram à morte, cometeram um homicídio em 2 pessoas. E aí os espíritos que estavam falando com ele, os instrutores, falaram: vocês querem saber mais sobre o passado de vocês antes disso? Eles nem quiseram saber, porque eles observaram que, na verdade, faltava a reparação desse fato. E eles pediram para reencarnar, mas já pensando, olha que interessante, eles queriam reencarnar, era no momento ainda da propagação, do crescimento, da tecnologia da aviação, então eles queriam participar desse processo para o desenvolvimento da aviação, da tecnologia, e assim, em algum momento desses, eles iriam sofrer um acidente. Então, a gente vê aí e sofre, né, vendo vários acidentes que levam à morte de várias pessoas. E aí disso a gente fica pensando, né, mas todas aquelas pessoas estavam naquele momento, naquela fatalidade, todas elas tinham situações a ver, a reparar? Sim. É muito interessante, né, perceber como que a sincronicidade acaba acontecendo para que naquele momento vários espíritos, todas aquelas pessoas reparem o seu passado, né? E aí eu procurei no Livro dos Espíritos
sobre a fatalidade. E eu vou falar aqui sobre a questão da fatalidade para a gente exemplificar nosso tema. A pergunta é 851. A pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A resposta: a fatalidade não existe. Novamente, a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito, em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em sua causa, em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. É interessante, né, falar, então já está dizendo, fatalidade não existe. A fatalidade, na verdade, é uma escolha para aqueles espíritos que já têm condições de escolher a sua reparação, como ela deve acontecer. Já tem alguns espíritos que não estão preparados, e aí os mentores deles que preparam a situação para eles, e não eles escolhem, né? Agora tem mais uma questão, a 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair num outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Quer dizer, quando chega o momento do nosso desencarne, ele vai acontecer, por mais que queiramos nos desviar, né? Mas a morte, ela chega e vai acontecer para todos. A última questão que eu separei para ilustrar, a 859. Se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Resposta: frequentemente. Essas são coisas muito pequenas, das quais podemos vos prevenir e algumas vezes as fazer evitar, dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material. Mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Há fatos que forçosamente devem acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha, entretanto não creais que tudo o que ocorre esteja escrito como se diz. Um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada. É o resultado da tua imprudência e consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, e são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Para fechar o assunto, me faz lembrar de algumas vezes quando estou instruindo os meus alunos, os meus filhos de santo, que eu comento sobre as pessoas que se põem em risco conscientemente. Aí a gente vai, se a gente está falando sobre a questão de resgates coletivos, estamos falando de fatalidade, a gente acabou de ler no Livro dos Espíritos ali falando que às vezes nos pomos em perigo por escolha. Isso não é fatalidade. Isso é uma escolha de nos pormos em risco. Então eu comento isso, é polêmico,
Mas eu peço desculpas a todos que acham que isso pode estar deixando a pessoa desconfortável. Mas muitos de nossos irmãos e irmãs gostam de saltar de paraquedas, gostam de escalar montanhas altas, abismos, até sem equipamentos de segurança. E lógico, torcemos sempre, rezamos para que nada aconteça com ninguém. Mas, se acontecer alguma coisa, se por algum motivo, alguma falha do equipamento levar à morte da pessoa, isso pode ser levado como um suicídio consciente. Da mesma forma que assumimos o perigo quando fumamos um cigarro, colocando aquela química, aquele elemento para dentro do nosso corpo que nos faz mal, e sabemos disso. Da mesma forma, sabemos que saltar de um avião com um equipamento não é 100% seguro. Ele é 100% seguro até que não aconteça nada, até que não enrole, até que o equipamento não falhe. Nós somos conscientes disso. E lógico que tudo tem o seu grau de culpa ou não, mas a pessoa pode ter jogado o restante de sua encarnação no momento de aventura, no momento de desafio, para sentir uma adrenalina, para sentir uma emoção. Vamos pensar sobre isso. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, o médico das almas, o príncipe da paz, leve a todos os lares e a todas as pessoas o seu amor e a sua luz.